Será que as armas mais poderosas de One Piece realmente se limitam às 12 lâminas de grau supremo? A Yoro, a Chusui, a Ace e outras lâminas lendárias representam o auge da capacidade humana de forjar armas. Porém, conforme a saga final avança, algumas armas que não podem ser avaliadas pelos níveis tradicionais começaram a surgir. Temos o Trovão de Ferro, capaz de despertar habilidades especiais, a misteriosa espada que carrega o hack do Conquistador e até mesmo as armas ancestrais, que escondem segredos de 800 anos atrás. Quando as armas mais poderosas da era atual se encontram com as mais poderosas da história, qual delas realmente ocupa o topo? Olá a todos, sejam bem-vindos ao Hello Animes. Hoje, vamos fazer uma lista das 12 armas mais poderosas atualmente em One Piece. 1. Yoro, a Lâmina Negra. A Yoro é uma das 12 lâminas de grau supremo, pertencentes à categoria mais elevada de espadas. Seu atual portador é Dráculo Mihawk, o maior espadachim do mundo, ex-Shichibukai, e atualmente um dos principais combatentes da Cross Guild. Essa espada testemunhou o auge do poder de Mihawk e também demonstrou seu enorme poder durante a Guerra de Marineford, sendo uma das duas únicas lâminas negras permanentes reveladas até o momento. Além disso, a Yoro é considerada uma das lâminas negras mais poderosas do mundo. Seu design também é extremamente marcante, possui uma enorme lâmina combinada com um longo cabo, lembrando uma espécie de espada em forma de cruz. Seu padrão é conhecido como Hanjin Shiksho. Essa arma também apresenta diversas semelhanças com a Espada do Castigo Divino, a misteriosa espada mostrada por Imo, o que pode indicar que exista algum tipo de origem em comum entre elas. Embora seja uma espada enorme e extremamente afiada, nas mãos de Mihawk, ela se torna surpreendentemente versátil. Ele consegue usá-la para alterar facilmente a trajetória de balas e também realizar cortes de proporções impressionantes. Com apenas um golpe, Mihawk foi capaz de cortar o enorme navio de Don Krieg. À distância, consegue mirar precisamente em seus alvos e lançar cortes extremamente poderosos. Com um simples golpe, chegou a cortar um enorme projétil de gelo em 3 partes e, em um instante, também foi capaz de destruir meteoritos. Pode-se dizer que a Yoro é uma arma divina, digna do maior espadachim do mundo. 2. Murakumogiri, a Lâmina do Barba Branca. A Murakumogiri é uma das 12 lâminas de grau supremo e foi a arma empunhada por Edward Newgate, o Barba Branca, um dos antigos Yonkou. Essa arma testemunhou toda a trajetória de Barba Branca, desde sua época como novato até sua ascensão ao posto de Imperador do Mar. Sua aparência lembra uma enorme lâmina semelhante a uma navalha, com um fio extremamente largo e imponente. Como uma arma de haste longa, ela possui uma presença intimidadora que combina perfeitamente com a força física, o poder esmagador e o status lendário de Barba Branca. Nas mãos de Barba Branca, a Murakumogiri combinava perfeitamente com seu poderoso hack e com a aterrorizante força da Gura Gura no Mi, fazendo com que cada golpe possuísse um poder destrutivo incomparável. Barba Branca já utilizou a Murakumogiri para enfrentar Goldie Roger, provocando impactos monstruosos à distância. Ele também já cruzou sua lâmina com Griffon, a espada de Shanks, em um confronto que chegou a dividir o céu ao meio. Durante a Guerra de Marineford, Barba Branca utilizou a Murakumogiri diversas vezes, desferindo ataques devastadores contra seus inimigos. Pode-se dizer que ela era seu companheiro de batalha mais próximo. Após a morte de Barba Branca, a Murakumogiri foi fincada diante de seu túmulo, permanecendo para sempre ao lado dessa lenda que partiu. 3. Ace, a Lâmina do Rei dos Piratas. A Ace é uma das 12 lâminas de grau supremo e foi a espada empunhada por Goldie Roger, o Rei dos Piratas. O próprio nome Ace carrega o significado de carta principal, trunfo e aquele que está no topo, combinando perfeitamente com a ambição de Roger de conquistar os mares. Sua aparência é relativamente simples, uma espada de estilo ocidental que, à primeira vista, não parece possuir nada de extraordinário. Porém, quando empunhada por Roger, seus golpes eram capazes de provocar impactos verdadeiramente devastadores. A Ace acompanhou Roger desde sua juventude e esteve presente em algumas das maiores batalhas de sua vida, incluindo a Batalha de God Valley, um acontecimento que mudaria o destino de inúmeras pessoas. Mais tarde, Roger utilizou o poderoso golpe Divine Departure, lançando Oden para longe com um único ataque. Em seu confronto contra Barba Branca, Roger fez a Ace, revestida com o hack do Conquistador, colidir à distância com a Murakumogiri. O choque entre os dois monstros de poder foi tão intenso que rasgou o céu ao meio. Após a morte de Roger, o paradeiro da Ace permaneceu desconhecido.
Talvez ela esteja apenas esperando o surgimento do próximo verdadeiro rei. 4. Shodai Kitetsu, a lâmina amaldiçoada. A Shodai Kitetsu é uma das 12 lâminas de grau supremo e está associada ao almirante Fujitora, Issho. A espada teria sido forjada por Kozuki Sukiyaki, o lendário artesão de espadas de Wano, e seu nome carrega uma referência à personalidade de Fujitora, marcada por seu espírito de apostador e por sua postura imprevisível. Sua aparência é de uma bengala-espada. No dia a dia, Fujitora utiliza a arma como bengala para se locomover e também para perceber o ambiente ao seu redor. Mas quando ele decide desembainhá-la, essa simples bengala se transforma em uma das armas mais perigosas do mundo. Ela revela um poder destrutivo capaz de abalar a terra e fazer os céus tremerem. Fujitora combina os movimentos de sua espada com os poderes da Zushi-Zushi no Mi, utilizando a gravidade junto com suas técnicas de espada para tornar cada golpe extremamente opressivo. Ao erguer a espada, ele consegue atrair meteoritos. Ao direcioná-la para baixo, pode aumentar a pressão gravitacional e deixar seus adversários praticamente incapazes de se mover. Já com movimentos horizontais, Fujitora consegue alterar a própria ação da gravidade e desencadear poderosos ataques gravitacionais de grande alcance, capazes de destruir tudo pelo caminho. O efeito de seus golpes é tão absurdo que durante muito tempo, algumas pessoas chegaram a acreditar que essas manifestações de gravidade eram, na verdade, técnicas especiais da própria espada. O fato de essa arma conseguir suportar os poderes e os ataques extremamente destrutivos de Fujitora já demonstra, por si só, o quanto ela é extraordinária. 5. Shodai Kitetsu, a primeira Kitsu. A Shodai Kitetsu é uma das 12 lâminas de grau supremo e já havia sido mencionada desde o início da história, ainda em Logtown. Ela é considerada a espada amaldiçoada de maior categoria da linhagem Tetsu, uma família de lâminas conhecida por produzir armas extremamente perigosas. Durante a batalha na ilha de Egghead, Coronoa Zoro entrou em confronto com Sentinels Juro, um dos 5 anciões. Durante o combate, os dois reconheceram a espada Kitetsu pertencente ao adversário. Como a Nidai Kitetsu está em Wano, a Sandai Kitetsu está nas mãos de Zoro, e uma suposta 4ª geração da Kitetsu ainda nem existe. Isso leva à conclusão de que a espada empunhada por Nujuro só pode ser a Shodai Kitetsu. Diferentemente das armas criadas por Imo através de seu misterioso poder sombrio, a Shodai Kitetsu já estava nas mãos de um dos 5 anciões há muito tempo, recebendo cuidados e manutenção do próprio Nujuro. A linhagem Kitetsu sempre foi considerada extremamente perigosa, principalmente por carregar a fama de possuir espadas amaldiçoadas. E justamente por ser a primeira e mais poderosa geração dessa linhagem, a Shodai Kitetsu pode esconder um poder muito maior do que aquilo que já foi mostrado. Porém, existe outra interpretação. Talvez não seja a espada que amaldiçoa o usuário. É simplesmente porque pessoas fracas não conseguem dominar armas tão poderosas. Quando alguém consegue realmente controlar uma espada amaldiçoada, seu verdadeiro potencial pode ser liberado, permitindo que o usuário alcance um poder destrutivo ainda mais impressionante. Nas mãos de Sentinels Juro, combinada com suas habilidades especiais, a espada consegue realizar cortes acompanhados por uma gélida aura sombria, capazes de congelar tudo ao redor. Além disso, o tamanho da espada parece ser influenciado pela transformação de Nujuro. Conforme seu corpo aumenta de tamanho, a própria lâmina também parece ficar maior, tornando sua aparência ainda mais aterrorizante. Nujuro já demonstrou um poder absurdo ao realizar um único corte capaz de abrir uma pequena ilha no céu ao meio. Por tudo isso, ele pode ser considerado um dos adversários mais adequados para Zoro enfrentar na batalha decisiva da saga final. Na 6. Trovão de Ferro. Quem conseguiria resistir a um martelo de guerra de 1000 anos, que ainda por cima consegue ser adorável? O Trovão de Ferro é um martelo de guerra especial que comeu uma Akuma no Mi do tipo Zoa Mítica, a Neko Neko no Mi, modelo Gelo Esquilo. Ele pertenceu anteriormente ao usuário do dragão negro Nidhogg e foi a arma de um lendário guerreiro gigante. Após a morte de seu antigo mestre, Trovão de Ferro passou centenas de anos protegendo o tesouro nacional de Elbaf. A fruta Ryu Ryu no Mi, modelo Nidhogg, permaneceu protegida até que há 14 anos, durante uma batalha, Trovão de Ferro reconheceu Loki como seu novo escolhido. Foi então que entregou a fruta a ele e passou a se tornar oficialmente a arma de Loki. Trovão de Ferro pode se transformar em um gigantesco esquilo de gelo, possui consciência própria e consegue agir de forma independente. Além disso, ele demonstra uma personalidade bastante peculiar e até mesmo adora agir de maneira fofa, apesar de ser uma arma de guerra extremamente poderosa. Ele também consegue se comunicar como um animal, o que permite que Chopper compreenda o que ele diz. O material do martelo de guerra ainda é desconhecido, mas sua resistência é impressionante.
Trovão de Ferro já foi capaz de destruir completamente a antiga arma de Loki, enquanto ele próprio sofreu apenas um pequeno inchaço na cabeça. Quando trabalha em conjunto com Loki, Trovão de Ferro consegue explorar completamente seus poderes de gelo. Ele pode criar uma névoa congelante e formar nuvens de gelo. Além disso, quando os cristais de gelo colidem, conseguem ampliar a força dos raios, combinando-se com os ataques elétricos de Nidhogg de Loki para criar um devastador golpe de gelo e eletricidade. Trovão de Ferro ainda possui uma habilidade extremamente especial. Qualquer alvo congelado por ele não pode ser quebrado ou descongelado por nenhum outro tipo de ataque. Somente o próprio Trovão de Ferro consegue desfazer o congelamento. Por isso, é possível que o enorme exército de ratos congelado em Punk Hazard ainda esteja esperando pelo retorno de Trovão de Ferro. Sem dúvida, ele é atualmente uma das armas mais chamativas e interessantes de toda a saga final. 7. A Espada de Rox, de Shebeck. Uma arma cujo nome faz referência aos eclipses solar e lunar, pertencente ao lendário pirata Rox de Beck. Sua classificação ainda é desconhecida, mas seus feitos são mais do que suficientes para colocá-la entre as candidatas às armas mais poderosas. Rox já utilizou essa espada para invadir a Terra Santa, onde enfrentou um almirante da Marinha e o feriu gravemente, fazendo com que seus ferimentos posteriormente provocassem sua morte. Ele também chegou a cruzar sua lâmina com a do então Rei dos Gigantes, Harald, provocando um confronto de hack do Conquistador tão intenso que o impacto aterrorizou pessoas em um raio de aproximadamente 5 km. Durante sua época à frente dos piratas Rox, essa espada também acumulou feitos impressionantes. Com um único golpe de espada, era capaz de atravessar navios de guerra e até mesmo cortar as enormes feras da ilha de Atinosso. Quando enfrentou Garnsent, seus cortes à distância foram tão poderosos que atravessaram a ilha de uma extremidade até a costa. Se naquela época existisse um ranking oficial de espadachins, Rox certamente estaria no mais alto nível. No fim, depois de ser completamente dominado pelo poder sômbrio de Imo, o tamanho dessa espada também aumentou, junto com a transformação de Rox. Em sua forma demoníaca, Rox utilizou essa arma para enfrentar Garp e Roger durante o incidente de God Valley. Depois dos acontecimentos de God Valley, o paradeiro dessa espada tornou-se desconhecido. Nanobdor 8. Griffon. A espada de Shanks. A Griffon é a espada empunhada por Shanks, um dos 4 imperadores do mar. Ela acompanhou o Ruivo durante inúmeras batalhas ao longo de sua trajetória. Seu nome significa grifo, uma criatura lendária da mitologia que simboliza força, coragem e proteção. 3 características que combinam perfeitamente com Shanks. Depois que a arma de Shamrock, irmão de Shanks, foi revelada, começaram a surgir especulações de que a própria Griffon também poderia ser uma arma de natureza especial ou até mesmo uma arma de Zoan mítica. Mas, deixando essas teorias de lado, os feitos da Griffon por si só já são impressionantes. Ela já se chocou diretamente contra Murakumogiri, a poderosa arma de Barba Branca. Durante a Guerra de Marineford, Shanks também utilizou a Griffon para bloquear um golpe de magma de Akainu. Quando combinada com o hack extremamente poderoso de Shanks, a Griffon demonstra uma capacidade ofensiva praticamente imparável, além de uma pressão aterrorizante sobre seus adversários. O exemplo mais marcante continua sendo o Divine Departure, o lendário golpe que Shanks utilizou para destruir instantaneamente o sonho de pirata de Eustace Kid, cujo grupo possuía uma recompensa de 3 bilhões de berries. Embora Shanks não seja um usuário de Akuma no Mi, ele compensa isso utilizando seu hack do Conquistador em um nível extraordinário, tornando a Griffon ainda mais perigosa em suas mãos. Na minha opinião, ela também é uma das armas com maior possibilidade de se tornar uma lâmina negra. 9. Cerbero. O Cerbero, cujo nome vem do lendário cão de 3 cabeças do submundo, é a espada empunhada por Figaro, atual líder dos Cavaleiros de Deus. Quando ativada, a arma pode se transformar em um gigantesco cão de 3 cabeças, apresentando as marcas negras características das transformações de uma Zoan mítica. Da boca do enorme cão surge uma gigantesca lâmina, permitindo realizar ataques múltiplos e extremamente poderosos. A arma também é capaz de executar técnicas bastante peculiares. Por exemplo, uma de suas cabeças pode se desprender do corpo e voar independentemente, transformando-se em um ataque de longo alcance com capacidade de perseguir o alvo. É uma arma extremamente sinistra e misteriosa. Assim como o Trovão de Ferro, existe a possibilidade de que o Cerbero também seja uma arma dotada de consciência própria. Seu nível atual ainda é desconhecido. Porém, por pertencer ao irmão gêmeo de Shanks, é possível que Figaro possua talentos semelhantes aos do Ruivo. Somando isso aos poderes e benefícios concedidos pelo contrato dos Cavaleiros de Deus, a espada, quando combinada com seu misterioso poder demoníaco, talvez ainda possa sofrer outras transformações. 10. Aima.
A Ema é uma das 21 lâminas de grande grau, uma categoria abaixo das 12 lâminas de grau supremo. Ela foi forjada pelo lendário espadeiro Shimotsuki Kozaburo e originalmente pertenceu a Kozuki Oden. Mais tarde, foi entregue por Hiyori a Horono Zoro. Ema é uma espada amaldiçoada extremamente peculiar. Sua principal característica é a capacidade de extrair o haki de seu usuário, liberando uma quantidade enorme de energia de uma só vez. Um espadachim comum poderia simplesmente ter seu haki completamente drenado em poucos instantes ao tentar utilizá-la. É justamente por isso que dominar Ema exige não apenas uma força física absurda, mas também um controle de haki muito acima do normal. Zoro só conseguiu dominá-la completamente durante seu confronto de vida ou morte contra King. Esse processo também representa o nível de domínio que o usuário possui sobre o próprio haki. Ao longo dessa batalha, Zoro começou a revelar cada vez mais seu talento para o haki do Conquistador e desenvolveu suas poderosas técnicas da série Rei do Inferno. Depois de enfrentar King, Zoro passou a compreender melhor o verdadeiro poder do haki do Conquistador. Por isso, é possível que no futuro ele consiga extrair ainda mais potencial da Ema. E existe outro detalhe importante. O haki possui uma relação muito próxima com a criação das lâminas negras. Durante o arco de Wano, Tenguyama Hitetsu, que na verdade é Kozuki Sukiyaki, deixou claro para Zoro que a Ema ainda não havia se transformado em uma lâmina negra. Porém, graças aos esforços de Zoro, ela ainda poderia evoluir para um nível superior, possivelmente chegando ao patamar das lâminas de grau supremo. Com essa possibilidade estabelecida na história, o futuro da Ema certamente é algo que merece muita atenção. 11. Hasaikai. A arma de Kaido. A Hasaikai era o enorme kanabo utilizado por Kaido, o antigo Yonkou dos Piratas das Feras. Embora não possua uma classificação oficial entre as grandes lâminas, Eiichiro Oda chegou a comentar no SBS do volume 100 que caso Kaido nunca se separasse dessa arma, ela também poderia acabar sendo reconhecida como uma arma lendária. O nome Hasaikai tem origem em um termo do budismo que se refere aos 8 preceitos que os fiéis devem seguir em determinadas ocasiões. Isso combina perfeitamente com a própria construção de Kaido, um personagem fortemente inspirado em elementos do budismo, dos demônios e das figuras do submundo. Seus ataques também apresentam referências budistas muito claras, como Ikoku Sovereignty, Daitoku Haimei Hake, Gundari Ryuseigun e outras técnicas. A própria Hasaikai parece carregar a ideia de utilizar disciplina, regras e restrições para subjugar e controlar o mundo inteiro. Nas mãos de Kaido, combinada com o poder da Uo-Uo no Mi, modelo Seiryu, além de seu haki extremamente poderoso, a Hasaikai se tornou uma arma de batalha monstruosa. Kaido utilizou essa arma diversas vezes para causar ferimentos graves em Luffy. Depois de ser derrotado por Luffy, porém, o paradeiro de Kaido permanece desconhecido. 12. Napoleon. Napoleon é um homem especial criado por Big Mom ao infundir sua própria alma nele. Normalmente ele assume a forma de um gato de 2 pernas, mas durante os combates pode se transformar em diferentes tipos de armas, como espadas longas, sabres e enormes lâminas. Napoleon também consegue aumentar o comprimento de sua lâmina e pode se combinar com Prometheus, formando uma espécie de espada flamejante. Posteriormente, ao se combinar com Hera, consegue aumentar ainda mais seu poder elemental e realizar ataques cortantes de enorme poder destrutivo. Por possuir a essência da Sorusoro no Mi, Napoleon também possui consciência própria e é capaz de atacar os inimigos por conta própria. Embora também não possua uma classificação oficial entre as grandes armas de One Piece, Napoleon, assim como o clima ataque de Nami combinado com Zeus, possui uma característica extremamente especial. É praticamente uma arma pronta para usar assim que entra em combate. Por isso, pode ser considerada uma das armas de natureza elemental mais peculiares apresentadas até agora. As armas de Imu-Maze. Além dessas 12 armas, a história mais recente revelou que o Rei do Mundo, Imu, também possui um conjunto completamente diferente de armas especiais. Utilizando seu misterioso poder demoníaco, Imu conseguiu despertar as armas divinas da criação, deixadas há 800 anos por diversos reis no trono vazio. E o mais assustador é que depois de serem despertadas por Imu, seus efeitos e poder destrutivo parecem ter sido amplificados de maneira absurda. Essas armas também são presenças que não podem ser ignoradas na atual fase da história. Porém, pelo que foi mostrado até agora, elas aparentemente não são completamente físicas. Existe uma grande possibilidade de que sejam, na verdade,
manifestações produzidas pelos próprios poderes de Imu. Se você quiser saber mais sobre essas armas de Imu, confira também nosso vídeo anterior, onde fizemos uma análise completa sobre elas. E esse foi o nosso ranking das 12 armas mais poderosas de One Piece na atualidade. Agora quero saber a sua opinião. Qual dessas armas você considera a mais poderosa? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe também sua teoria. Eu sou o Elo Animes e nos vemos no próximo vídeo.